Curso Fé, lição 23, né? Ou melhor, lição 16, página 23, dando continuidade àquilo que nós já havíamos começado. Amém, Jesus? Podemos ler então, pessoal? Diz a senhora, na Bíblia encontramos um grande número de pessoas que determinaram, embora talvez poucas conhecessem esse termo, e foram bem-sucedidas. Aí ele dá um exemplo de Davi. Diz assim, ó, Davi foi um desses homens que usaram autoridade no nome do Senhor e por isso em tudo triunfou. Quando os israelitas foram intimidados pelo exército filisteu, o homem segundo o coração de Deus assumiu a sua posição diante do Altíssimo. Golias foi até ele com espada, escudos e ameaças. Mas Davi disse ao gigante filisteu, né, que iria contra ele firmado no nome do Senhor. Ao determinar em seu coração que triunfaria sobre o oponente, o jovem sabia que venceria a luta antes mesmo do seu início. E Davi derrotou Golias e tirou o vexame que estava sobre o povo de Deus, que é lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 45 ao 50. Amém? Então, para só um pouquinho aqui, para a gente fazer uma reflexão sobre esse texto, ele diz aqui, olha, que na Bíblia encontra-se um grande número de pessoas que determinaram, embora talvez, né, ele diz, poucos conhecessem esse termo, que fora bem-sucedido. Ou seja, eles mesmo tendo poucas pessoas, conhecendo esse termo, determinar em nome do Senhor, né? E aqueles que ousaram, olha para cá, pessoal, depois você lê lá, se for a Bíblia, só anota a referência também está aqui na apostila, e nem vai precisar você ir lá, amém? Então, quando o pastor estiver explicando, por gentileza, fica atento para que você possa entender realmente o nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Então, como ele diz aqui, olha, muitas pessoas, ou melhor, na Bíblia nós encontramos um grande número de pessoas que determinaram, embora talvez poucas conhecessem esse termo, né? E foram bem-sucedidas. Aí ele dá o exemplo de Davi. Davi, por sinal, como a Bíblia conta, ainda era um garoto, sim ou não? Não é verdade? Mas ele entendeu que se ele agisse em uma batalha em nome do Senhor dos Exércitos, e não no nome do Davi, né? Não confiadamente na força do próprio braço, mas crendo na palavra de Deus e na garantia de que Deus estaria com ele naquela batalha e que não o deixaria ser derrotado, irmãos, ele enfrentou não somente o Golias, mas antes do Golias, a Bíblia ela é enfática ao falar isso. Ela diz que Davi conta a Saul que todas as vezes que vinha um leão ou um urso e tragava uma das ovelhas do seu pai, ele seguia após eles e pegava-o pela barba e o matava. Já pensou? Um homem com coragem, né? Um garoto, mas porém com a atitude de um homem adulto, com a atitude de uma pessoa que confia em Deus. Irmãos, não são poucas as pessoas que estão deixando de vencer as adversidades porque não estão fazendo uso desse termo, determinar em nome do Senhor. Amém? Porque o próprio Senhor Jesus diz que tudo quanto nós determinarmos o nome dele, crendo, será o quê? Será feito. E às vezes, mesmo sabendo disso, que Jesus falou, muitos não tomam essa atitude diante daqueles males que os aflige, né? Às vezes uma doença, às vezes uma perturbação na mente, na alma, às vezes no trabalho e muitas outras vezes até mesmo na família, né? Ou em alguém da família. Amém? Então é necessário que nós hoje entendamos isso. Se funcionou com Davi, mesmo antes de Jesus, não vai funcionar conosco hoje, depois de Jesus? Vai ou não vai? O problema é que às vezes as pessoas ficam paradas esperando Deus fazer tudo por elas. E elas não querem fazer nada. Sendo que Jesus disse que nós somos aqueles que devemos determinar que o milagre aconteça. Ele vai fazer
com que isso aconteça. Como? Ordenando seus anjos para trabalhar em nosso favor. Amém? Então nós precisamos ter essa confiança em Deus, de que se nós orarmos em nome de Jesus, Deus vai se manifestar com grande poder para salvar o perdido, para curar o doente, para libertar o cativo. Amém? Você está entendendo? Ou seja, no Antigo Testamento, nós encontramos, como ele disse, um grande número de pessoas que fizeram isso. E Davi, como exemplo, foi um deles. Você vê que o exército filisteu, a Bíblia diz que eles afrontavam todo Israel. Eles afrontavam o povo de Israel, né? E a Bíblia diz que quando ele falava, todo mundo ficava com medo. Já pensou? Um homem só, afrontando um exército e deixando todo mundo se borrando ali, né? Com medo. Ninguém pode enfrentar esse gigante. Olha a mentalidade deles, né? Ninguém pode vencer esse gigante. Irmãos, quando o inimigo cega o entendimento da pessoa, ele diz para ela, não tem jeito. A sua situação é um caso sem solução. Ninguém pode resolver. Ninguém pode, mas Deus pode. Pode ou não pode? E como é que Deus faz, né? Ou seja, ele faz quando nós tomamos uma atitude de fé e agimos no nome do Senhor. Amém? Então, quando nós fazemos isso, eu creio que Deus se alegra e os anjos de Deus entram em favor, vocês trabalham em nosso favor e entram na guerra juntamente conosco. Então, continuando aqui o nosso estudo, ele diz assim, ó, assim como o valente rapaz confessa o nome bendito com fé, ele diz, e realiza, ou melhor, e realize, né, você também proeza. Presta atenção. Assim como o valente rapaz, que era Davi, né, confesse, ele está falando agora para você, confesse o nome bendito com fé e realize você também proezas. Assim como Davi teve aquela ousadia de fazer aquele tamanho milagre, né, tirando aquela afronta de Israel, você também deve tomar essa atitude. Aí você diz, pastor, mas eu estou recente na igreja. Davi também era jovem, igual você. E ele venceu. Eu falo jovem não em questão de idade, de anos, mas de questão de fé. Amém? Ele era essa pessoa, não tinha muitas experiências, mas uma experiência ele tinha, andar com Deus. Isso é o suficiente, irmãos, para que a gente possa vencer o maligno. Amém, Jesus? Você está entendendo, sim ou não? Então presta atenção. Ele diz, com essa atitude, é importante em nossa vida, quanto desperdício tem o recurso. Ele diz, sofremos por não determinarmos nesse santo nome. Presta atenção. Com essa atitude, é importante em nossas vidas. Quanto desperdício de tempo e recurso sofremos por não determinarmos em nome do Senhor. Presta atenção. Ele diz, quanto desperdício de tempo e recurso nós sofremos, né? Por quê? Porque não ousamos fazer como Davi fez, como Pedro fez, como João fez, como Paulo fez e muitos outros fizeram. Amém? O que a gente tem que fazer? Creia, irmãos, nessa palavra. Para quem chegou agora, página 23, lição 16. Então, presta atenção. Aí ele nos deixa aqui uma referência. Vamos terminar aqui primeiro esse último parágrafo. Ele diz, assuma a sua posição de filho do Altíssimo e determine e triunfe. Aí deixa-nos aqui um versículo, que é Salmos 124, versículo 8. Ele diz, o nosso socorro está no nome de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Salmos, né, é poderoso. Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor. Em outras palavras, a solução para os nossos problemas está no nome de Jesus, quando esse nome é usado com entendimento. O nome de Jesus, pessoal, é o remédio. Faz que nem o Fernando, é o remédio, né? Então, o nome de Jesus é a solução quando usado com sabedoria. Quando você faz menção desse nome diante dos problemas, você vai vencer. Com fé. Se fizer sem fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar
a Deus. Amém? Vamos para a lição 17, página 24, que diz assim, olha, os apóstolos, melhor, o apóstolo Paulo também é um exemplo de homem de Deus que determinou e realizou prodígios. Certa vez o apóstolo acompanhado, aliás, de Barnabé, passava pela cidade de Listra, pregando o evangelho, quando foi surpreendido pela fé vista nos olhos de um coxo. De nascença, o homem escutou as palavras de Paulo com atenção, e o servo de Deus percebeu que no enfermo havia fé para ser curado. Então determinou: levanta-te direito sobre os teus pés. E o coxo de pronto ficou de pé e deu seus primeiros passos, andando normalmente. Atos 14, versículo 6 ao 10. Amém? Então Paulo, irmãos, foi um daqueles que entendeu bem esse assunto. Amém? De determinar algo em nome de Jesus. Quando ele pregava em Listra, ele não pregava costumes, ele não pregava tradições, ele não pregava outra coisa a não ser o evangelho genuíno de Cristo. Amém? Quando pregamos o evangelho de Cristo, a Bíblia diz que esse evangelho, ele será seguido de milagres. Ou seja, o doente vai ser curado, o cativo vai ser liberto, né? E o perdido vai ser salvo. Quando pregamos esse evangelho com entendimento e com sabedoria, que era exatamente o que Paulo pregava. E quando esse homem ouviu Paulo pregar, Paulo olhou para ele e viu que esse homem tinha fé. Olha para cá, que eu estou só explicando, tá? Aí ele diz assim, ó, que diz que Paulo viu que esse homem tinha fé. E o que Paulo fez? Ordenou que ele se levantasse direito sobre os seus pés. Presta atenção. A fé, ela vem pelo quê? Pelo congregar e congregar na igreja da graça, não é isso? Não. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? A pessoa pode congregar aqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se ela não der atenção para a palavra, ela nunca vai adquirir fé suficiente para ser abençoada. Amém? Ou seja, o que é fé? A fé é o entendimento da palavra que você recebe. Aquela convicção interior no seu coração de que você vai orar e o que você determinar vai ser feito, como Jesus garante na sua palavra. Amém? Aí prosseguindo aqui no nosso estudo. Foi a determinação do apóstolo e a sua fé no nome do Senhor que também o fez libertar uma jovem possuída pelo demônio de adivinhação durante vários dias. A endemoniada seguia Paulo e aos seus companheiros, afirmando serem eles servos do Altíssimo, que anunciavam o caminho da salvação. Um dia o apóstolo Paulo sentiu uma revolta do Santo Espírito em seu coração e disse ao demônio que em nome de Jesus Cristo saísse da moça, e tal ocorreu. Amém? Presta atenção, olha para cá. Essa moça, ela era uma escrava, porém, não era um escravo qualquer. Ela tinha algo com ela que fazia os seus donos obter muito lucro. O que ela fazia, pastor? Ela adivinhava. E nós sabemos que a Bíblia diz que os adivinhos não têm parte aonde? No reino dos céus. Amém? Engraçado que hoje alguém falou assim, ó, o rapaz aqui é pastor. Eu falei, você é pastor? Eu falei, sou. Então me revela. Eu falei, não é assim que funciona. Aqui não é um terreiro que você vai lá e a pessoa vai lá e conta toda a sua vida. Deus mostra para nós, mostra quando ele tem um propósito, quando ele tem um objetivo. Amém? Ele pode até contar a sua vida todinha. Nesse negócio, porque eu sou pastor, agora eu vou te revelar. Só que tem uns picareta, irmão, por aí, que enganam as pessoas também. Que diz que está sendo revelado, que Deus está revelando, e muitas vezes nem bate com o que eles estão falando. Amém? Então, como eu disse, aqui essa jovem, ela adivinhava. Eu não sou adivinho. Tem coisas que Deus me mostra, mas tem coisas que Deus deixa oculto aos meus olhos. Isso aí eu não posso falar. Amém? Mas aquilo que Deus tem um propósito para nos mostrar, Ele mostra. Então, quando Paulo passava naquela rua, aquela menina,
ela dizia: esses homens, os quais vos anunciam o evangelho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Para quem é um crente bobo, vai dizer: olha, nós fomos revelados por essa menina. E às vezes o demônio até engana as pessoas fingindo ser um espírito de Deus. Só que para quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz: Deus não nos deixa ser confundidos. Deus não nos deixa ser enganado, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Amém? Aí o Paulo percebeu que era um demônio. O que que Paulo disse? Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. E naquela mesma hora, irmãos, o demônio saiu. Presta atenção. Eu não estou dizendo que quem revela na igreja tem demônio. Não é isso que eu estou falando para você. Não interprete mal. O que eu estou dizendo é que no caso daquela moça, era um demônio. Amém? Era um demônio que fazia aquilo. Pastor, o senhor não acredita em revelação? Acredito. Eu já até falei algumas coisas que Deus me mostrou para as pessoas que vieram se aconselhar comigo. Amém? Mas é todas as vezes que o senhor quer? Não. É todas as vezes que Deus quer. E nem todas as vezes Deus mostra. Amém? Não é a coisa que eu ligo aqui a lâmpada, poxa, já acendeu, já sei o que está acontecendo. Não é assim, não é bem... Não é bem por aí, irmãos. Não tem aquela bolinha de cristal que a gente passa a mão aqui e diz: eu já sei o que está acontecendo com você. Eu disse: muitas das vezes Deus traz à luz aquelas coisas, mas outras vezes não. E Deus tem seus propósitos para fazer isso. Então presta atenção. Aqui diz assim, no parágrafo 2 da nossa lição: foi a determinação do apóstolo Paulo e a sua fé no nome do Senhor que também fez libertar a jovem possuída por um demônio de adivinhação. Entendeu? Isso daqui nós já lemos, eu estou só relendo novamente. Foi a determinação do apóstolo Paulo e a sua fé no Senhor que fez libertar uma jovem possuída por um demônio de adivinhação. O que foi isso? Determinação. Paulo olhou para ela e disse: olha, entendeu que era um demônio, e disse: olha, em nome de Jesus, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora, irmãos, o demônio saiu. E agora? Não adivinha mais. E aí? E aí que o Senhor, dono daquela escrava, mandou prender Paulo e Silas. E acusaram eles de crime, dizendo que eles pregavam costumes que a eles não era lícito praticar, porque eles eram judeus, né? Paulo era judeu e eles eram romanos. E a eles não era lícito. E mandou prender Paulo e Silas e deram umas chicotadas neles, bateram muito neles, e eles estavam presos por volta de meia-noite. Ele estava encarcerado, com certeza com as costas, né, toda machucada do chicote, e eles começaram a louvar e a engrandecer ao Senhor. E de repente a Bíblia diz que deu um terremoto na prisão, e eles foram soltos, as cadeias se abriram. Amém? Irmãos, mesmo estando em adversidade, nós nunca temos que baixar a cabeça para o maligno. Nós temos sempre que ter uma palavra de fé na nossa boca e glorificar a Deus. Amém, Jesus? Foi o que Paulo e Silas fez. Eles não deixaram se abater porque eles foram chicoteados por pregarem o evangelho, por libertarem uma moça que estava endemoniada. Eles poderiam até questionar Deus: e aí? O Senhor deixou a gente ser preso, irmão. Jesus disse: se com a madeira verde fizeram o que fizeram, imagine com a seca, né? Vocês fizeram com Jesus, não vão fazer com Paulo e Silas? Se perseguiram Jesus, não vão perseguir você? Vão, irmãos. Se não perseguiram, amém. Mas se estão perseguindo, amém também. A Bíblia diz que quando eles eram presos e eram chicoteados, em vez deles ficarem tristes, eles se alegravam e diziam porque eles também eram dignos de padecer com as mesmas coisas que Jesus padeceu. Olha o coração deles, né? Eles, em vez de se entristecerem, eles se alegravam, porque eles diziam: nós somos dignos de padecer com as mesmas aflições que Jesus padeceu. Ou seja, nós também estamos provando do mesmo cálice. E não se entristeceu, e louvava a Deus, e aí Deus entrava com, como diz os crentes, com provisão, né? E o milagre acontecia. Amém, Jesus? Você está entendendo? Sim ou não? Em vez de baixar a cabeça, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Por quê? Porque eu estou passando por uma tribulação. Porque eu estou passando por um problema. Mas Deus está comigo.
Amém? E aí, irmãos, a Bíblia diz, né, que o Paulo e Silas foram presos, foram chicoteados por causa desse milagre. Mas o mesmo Deus que libertou a moça, libertou também eles do cálice. Porque a Bíblia diz que com a consolação que nós fomos consolados, nós podemos consolar outras pessoas. Amém? Então preste atenção. Continuando aqui a nossa lição 17 do curso Fé, diz assim, ó, o último parágrafo. Há tantas coisas que podemos desfrutar quando sabemos o que nos está garantido no nome do Senhor. As pessoas de fé que venceram no passado aprenderam a fazer o uso das prerrogativas que esse nome lhes dava. Se você também descobrir tudo quanto, ele diz, lhe está reservado e determinar que se cumpra em sua vida, será vitorioso. Então você, sua família, amigos e todos os seus e todo o seu redor, ele diz, haverão de ser beneficiados. Aleluia. Amém? Então presta atenção. Ele diz que há tantas coisas que podemos desfrutar, né, quando sabemos o que nos está garantido no nome de Jesus. Só para você ter uma ideia. Jesus disse que no nome dele, tudo quanto nós pedirmos, será o quê? Será feito. E o que é tudo, pessoal? Tudo é o quê? É tudo. Tudo e mais alguma coisa, né? Sim ou não? A pessoa, às vezes, quando eu vou comprar alguma coisa, o que você quer? Eu falei, tudo que tem direito e mais um pouco. Né? Ou seja, tudo que você tem direito no nome de Jesus, e eu acredito que mais um pouco, Deus vai te conceder se assim você crer. Porque a Bíblia diz que Ele nos dá tudo o que pedimos. Por que eu digo isso? Nos dá tudo o que pedimos e muito além do que pedimos ou pensamos. Amém? Muito além do que pedimos ou... Então é tudo que eu quero e mais um pouco. Amém? É Efésios 3:20 que ele fala isso. Que ele diz assim, que Ele é infinitamente poderoso para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus, que essa palavra, ela tem que estar em evidência na mente, no coração, na nossa boca, nas nossas vistas, em tudo que a gente olhar, nós temos que ver Cristo na nossa frente, resolvendo aquela situação adversa. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Então, irmãos, você só precisa fazer o quê? Determinar em nome de Jesus. Aí ele nos deixa um versículo aqui que diz assim, olha, presta atenção. É covardia, e convocando, né, os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem, né, enfermidades. Lucas 9, versículo 1. Amém? Presta atenção. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Amém? Irmãos, isso aqui não é e nunca foi mentira. Mas agora na vida de quem não crê em Jesus, como acreditavam eles, e alguns de nós hoje acredita, vai sempre funcionar. Amém? E o inferno sabe disso, que isso é verdadeiro. Mas ele vai fazer com que você duvide. Ele vai trazer dúvidas no seu coração, vai semear a semente da dúvida para dizer, olha, não ora não, hein? Porque só quem pode fazer essa oração, aí vai dizendo, é o fulano que tem o sangue azul, não é isso? Hã? Não é não? Porque tem gente que acha, irmãos, que só quem pode fazer uma oração dessa é quem é especial. E para que mais especial do que você? Porque o preço que Jesus pagou por você, ninguém pagou até hoje. Não é verdade? Sim ou não? Por mais que as pessoas te amem e dizem assim, eu sou capaz de dar a minha vida por você, mas nunca pagará o preço que Jesus pagou por nós. Amém? Nunca. A Bíblia diz que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Então, quando nós descobrimos isso, nós temos poder sobre os demônios, sobre todos os demônios, não é sobre algum não, sobre todos, para curar as enfermidades. Quais, pastor? Não é só dor de dente, dor na unha e dor no dedo, não. É qualquer enfermidade.
É só você usar essas prerrogativas. Agora não fica só observando, é verdade, Deus me deu poder e não toma atitude. Tem que tomar atitude de um vencedor e fazer como Davi fez e tirar de sua casa, da sua vida, a afronta. Amém, Jesus? Quem entendeu isso? Vamos para outra lição, página 25, lição 18. Que diz assim, ó: Josué é outro exemplo de homem de fé que determinou e foi bem sucedido. O Altíssimo, ele diz, já havia afirmado a esse servo que ele triunfaria. Josué tomou posse das palavras do Senhor sem titubear, diante do desafio, e determinou ao sol e à lua que parassem, para que o exército de Israel obtivesse vitória, que é Josué 10, do 8 ao 15. Aquele dia se estendeu, pois o sol se deteve no meio do céu, e não se pôs por quase um dia inteiro. Então Josué falou no dia em que o Senhor deu os amorreus na sua mão, na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tua lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, e nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, do 12 ao 14. Amém, irmãos? Você está entendendo a ousadia desse homem? Olha que confiança, né? Você já ouviu falar na história do cristianismo, na história dos judeus, ou de qualquer um outro povo, que ousaram crer em Deus, que fizeram o que Josué fez? Irmãos, isso é tremendo. Você olhar para o sol, sabe que o sol não para, ou a terra não para, alguém tem que parar esse negócio, sim ou não? Josué disse: nós precisamos da luz do sol para vencer a batalha. E que aí, o que nós vamos fazer? Já sei, a gente vai colocar um espelho lá no Japão para refletir aqui no Brasil quando tiver noite, não é isso? Não havia tempo para fazer isso e nem tecnologia. Mas o que Josué fez? Usou a tecnologia dos céus e disse: sol, detente no vale de Gibeão, e tua lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve por quase um dia inteiro. Amém? Isso ele fez, irmãos, determinando em nome do Senhor. E ele alcançou essa proeza. Então, se funcionou com Josué, não vai funcionar com a coisa muito menor que eu digo que nós estamos enfrentando hoje, sim ou não? O que nós temos que fazer é ter essa confiança, essa ousadia de que Deus é o Pai que nos ama, como afirma Jesus lá em João 16, 26 e 27. Jesus diz que assim como Deus ama Ele, Ele também nos ama, porque nós amamos Jesus. E tudo que nós pedimos, Ele vai fazer. Irmãos, tenha certeza no seu coração, Deus te ama, mais do que você imagina. E se Ele te ama, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Por que Ele te ama? Porque você ama Ele e você guarda os mandamentos. Amém, Jesus? Você entendeu? Aí, para terminar, diz assim, olha: temos de agir como Josué, enfrentando a peleja, sem medo, pois tudo quanto determinarmos sobre a palavra do Senhor, nos será feito, quando estamos autorizados pelo Evangelho. Para algum ato, devemos ordenar destemidamente que a obra seja realizada, e assim reivindique aquilo que o Senhor garantiu ser seu por direito. Confesse o seu triunfo, haja como vitorioso que você é. Amém? Confesse o seu triunfo e haja como tal. Não confesse e age como se fosse um fracassado. Não, você vai agir como alguém que entendeu, creu na palavra e não vai baixar a cabeça diante das afrontas e das ameaças. Porque o Deus a quem você serve é o mesmo Deus de Davi, é o Deus de Paulo, é o Deus de Silas, é o Deus de Josué que nós acabamos de ler aqui. Amém, Jesus? Para terminar, deixou-nos um versículo, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1.
quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e veres cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. É o suficiente, irmãos. O Deus que nos tirou da terra do Egito está com quem? Comigo. Está com você. Pastor, eu nunca nem fui no Egito, como é que Deus me tirou de lá? Engraçado, né? Para quem não entende, irmãos, hoje o Egito é o mundo que nós vivíamos antes. Mundo sem Jesus, sem Deus, e um mundo que o pecado dominava a vida de muitos nós. Amém? Quem entendeu isso? Então hoje nós vamos fazer o quê? Uma oração determinando em nome de Jesus. Então fica de pé para a gente orar. E na próxima lição a gente continua aqui, a partir da página 26, lição 19, na sexta-feira que vem. Eu quero terminar isso aqui em breve. Daqui mais uns 2 estudos a gente vai estar terminando para começar na segunda lição. Amém? Fecha os olhos aí. Nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, estou unindo a minha fé com a fé desta igreja. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada uma dessas pessoas. Eu digo, o poder de Deus vai passando agora. Meu Deus, é na mente, é no corpo físico, é nas faculdades mentais dessa pessoa. Pai, aonde houver uma doença, uma perturbação, aonde houver, meu Deus, um demônio, eu digo, sai desse corpo, sai dessa mente, vai batendo em retirada, toda perturbação, toda obra maligna, solta a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. É o mal que age na casa, na família, é o mal que vem para destruir o lar dessa pessoa. Eu digo, vai embora, vai embora. Toda perturbação, toda obra maligna, eu ordeno desapareça em nome do Senhor Jesus. Isso, meu irmão, vai orando agora, vai determinando, não aceite o fracasso, não aceite a derrota na sua vida, ora em nome de Jesus. Ele diz que tudo quanto você determinar em oração será feito em nome de Jesus Cristo. Não seja omisso, ore agora em nome de Jesus Cristo, diga em nome de Jesus, eu ordeno a todos os demônios que vêm para perturbar a minha casa, a minha família, os meus familiares, diga vai embora, diga sai, toda a perturbação do inferno, diga vai embora, a doença, a dor, a miséria, o fracasso, em nome de Jesus, diga sai, e sai para nunca mais voltar, e diga assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu me declaro, diga curado e liberto, e todos digam amém, e graças a Deus, amém Jesus, glória a Deus. Então senta aí mais um pouquinho, em nome